Olá, vamos para mais uma aula de língua portuguesa, trabalhando hoje da página 228 a 230, exercícios sobre figuras de linguagem. Então, como já combinamos em aula anterior, quando você tem que saber o significado das palavras, você tem que associar isso. Por exemplo, aqui nessa alternativa você tem a antítese, você tem que lembrar daquele detalhe que nós falamos, por exemplo, anti é contra, né? Catacrese não apareceu no nosso estudo teórico, mas é mau uso, certo? É mau uso de uma palavra por falta de uma palavra mais adequada para expressar aquela ideia. Então, mau uso de uma palavra. Metonímia, nós vimos que é substituição de um nome, né? Substituição de nome por outro, com o qual mantém relação. Comparação, a gente sabe muito bem que é equiparar características semelhantes entre dois seres, né? Então, equiparar semelhanças. E personificação, olha, lembra de persona, personificar, então é atribuir características humanas a um ser não humano. Então a gente pode traduzir tudo para fazer um rosto. É como se você estivesse criando uma pessoa naquele ser que ele não é uma pessoa, é como se estivesse criando. Então este comentário com esses 5 itens aqui é para que você se lembre do que nós falamos na aula anterior. Você tem que saber olhar para a palavra e saber o que ela significa, certo? Então, o que anti é contra, então aí eu associo a contrário, eu associo a antônimos, e quando eu leio o período, então eu vou saber chegar a uma resposta. Assim, por exemplo, os medos de pequeno vêm nos assombrar. Os pesadelos vêm roubar o nosso suor de madrugada. Então, o que vem nos assombrar? Olha, os medos vêm nos assombrar. Parecendo que medo é uma pessoa que pode chegar e assustar a gente. Mas tudo bem, ainda está meio fraco. Mas olha só, os pesadelos vêm roubar o nosso suor. Então olha só, eu não estou usando nada de termos contrários, eu não estou fazendo mau uso de palavra, porque a catacrese, que é o mau uso de palavra, é quando eu falo em pé da mesa, cabeça de repolho, cabeça de alho, dente de alho, braço do sofá, pé da serra, boca da ponte, certo? Aí é que eu tenho catacrese. Então, eu não fiz mau uso de palavra ali, por falta de uma palavra adequada. Eu não estou substituindo nomes, porque se for substituir não, você tem que falar, então, que nome que eu ia colocar aqui, certo? Eu não estou comparando, ver logo, então, lógico, eu estou personificando, eu estou atribuindo características humanas a seres não humanos. Pesadelos não podem roubar. Então, aquilo que eles tiram da gente, né? Como diz assim, figuradamente tiram da gente, então tira realmente, mas eu quero dizer que tira não é como outra pessoa que chega e rouba, te subtraindo concretamente alguma coisa. Então, eu estou fazendo como se eles fossem pessoas agindo, assombrando e roubando algo de nós, certo? Assombrando-nos e nos roubando algo. Então, isso é personificação. É assim que você aprenderá figuras de linguagem, certo? E vamos que vamos. Há exemplos de marcas que ficaram tão famosas que substituem o nome do produto que representam. Se eu fosse fazer uma prova dessa, a banca já colocou isso aqui, eu já sei a resposta da questão. Já sei que ela vai colocar um nome no lugar do outro, vai fazer uma mudança de nome, né? Porque, olha, já falou substituir o nome do produto, a marca, pelo nome do produto, né? Então, é comum virmos, por exemplo, alguém dizer, fiz um doce com leite ninho, leite ninho. Bom, eu sei que ninho é a marca de um leite em pó. Ou ainda, comi um miojo. Bom, eu sei que miojo é uma marca de macarrão instantâneo, mas existem outras também, outras marcas. Existem outras marcas de leite em pó, que não seja ninho, tem Nestlé, por exemplo. Tem outras marcas de macarrão instantâneo, embora miojo seja mais conhecida, mas o que a pessoa fez aqui quando criou essas frases? Ela utilizou a marca em vez de falar o produto leite em pó e macarrão instantâneo.
eu fiz uma mudança de nome. Isso é metonímia, certo? Aqui, ó. Essa substituição de um nome pelo outro denomina-se metonímia. Beleza? E vamos que vamos. A figura de linguagem, esta é a questão 3, esqueci de colocar. É uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras em sentido figurado, isto é, em um sentido daquele em que convencionalmente são empregadas. Bom, aqui eu vou até discordar dos famosos autores, porque falou que é uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras em sentido figurado, né? E sempre vai estar em sentido figurado, mas vou discutir com eles não, que eles são peixes grandes, né? Bom, então eu sou apenas uma sereiazinha. Então, trata-se de um recurso muito utilizado na linguagem literária. Diante disso, assinale a alternativa incorreta. Bom, então eu vou assinalar a incorreta. Beleza? As figuras de linguagem empregadas tanto na língua escrita quanto na falada ampliam o significado de uma palavra, suprem a falta de termos adequados, criam significados diferentes. Perfeitamente, é isso mesmo. Às vezes a gente vai ampliar o significado da palavra, às vezes a gente vai suprir a falta de termos, por exemplo, a catacrese mesmo é para suprir a falta de um termo apropriado. Falei isso agora mesmo, né? E às vezes nós vamos criar significados diferentes, né? Na metáfora, por exemplo, nós criamos significados diferentes para a palavra. Então, tá certa a letra A. Meu coração é uma estrela, é uma metáfora, certo? Acabei de criar um sentido diferente para a estrela, mas certamente, olhando para a estrela no sentido real da palavra, eu vejo alguma característica nela, eu consigo abstrair algo que ela possa significar para mim, que eu quero atribuir tal característica ao meu coração. Então, meu coração é uma estrela. Deve ser porque brilha intensamente, né? Beleza, mas tem uma metáfora. Metonímia é a figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum ou próprio. Opa, isso não é metonímia, não, viu? Porque, veja bem, meu coração é uma estrela. Daqui eu usei a palavra estrela com um sentido que não é o comum. Isso é metáfora, isso não é metonímia. Então, a letra C está incorreta, viu? Porque na metonímia nós vamos empregar uma palavra no lugar de outra, sim, mas porque elas têm relação uma com a outra. Por exemplo, li Machado de Assis, eu estou usando Machado de Assis no lugar de li o romance, a obra daquele autor, porque existe uma relação entre os dois, é lógico. Então, não é porque atribui com sentido que não é comum ou próprio, nada a ver. No verso de Camões, é um contentamento descontente, temos um paradoxo, ou seja, uma contradição com uma figura de linguagem. Exatamente, porque aqui, ó, contentamento, você tem o radical de contente. Contente é estar feliz. Em descontente, você tem o prefixo des, que dá a ideia de negação. Então, como é que eu tenho um contentamento que não é contente? Jesus amado. Então, isso, mas dentro de um poema, isso pode fazer sentido. Então, eu tenho paradoxo, eu tenho contradição, certinho. Letra C, infelizmente, está erradinha. E por isso é a nossa resposta. Nossos amigos não foram felizes no concurso que fizeram. Foi não? Foi não. Por quê? Se alguém não foi feliz num concurso, ninguém vai lá para dar gargalhada, não é nesse sentido, certo? Se ele não foi feliz, significa que eles não foram. O que a gente quer que aconteça com a gente no concurso? Ser aprovado. Aí, se for aprovado, você vai ficar feliz até, não vai? Então, eles não foram felizes, então quer dizer que eles não foram aprovados. Mas para não falar essa palavra que é a que a gente está buscando intensamente na nossa vida, eu falo uma que traduz aquilo, mas fica mais suave. Opa, falei em suavizar ideia? Então eu falei de eu, bom, femismo, palavra, boa palavra, eufemismo, perfeito?
A Câmara Estadual discutiu a medida provisória com aparente desconfiança. Indique a figura de palavra que melhor classifica o item em destaque. Eu me esqueci de destacar na sua apostila, mas é Câmara Estadual. Então, vamos lá. A Câmara Estadual discutiu a medida. Aí você vai pensando assim, espera aí, mas Câmara não vai discutir? Então, eu tenho uma personificação aqui, mas não tem personificação, ou prosopopeia, ou animismo nas alternativas? Então, não é resposta? Não, vamos com calma, presta bem atenção. Não estamos... A Câmara, eu não estou colocando a Câmara falando aqui, mas as pessoas que compõem a Câmara, ou seja, aqui é estadual, ia falar vereador, vereador municipal, aqui são os deputados, por exemplo. Então, aqui, ó, vou até colocar os legisladores ou deputados. Então, olha só o que nós temos aqui. São eles, os deputados, que vão discutir a medida, mas eles formam a Câmara. Então, aí eu estou, em vez de dizer deputados, eu estou dizendo Câmara, que é formada por eles. Então, eu tenho uma mudança de nome, mas por quê? Porque eles têm uma relação. Os deputados que formam a Câmara Estadual, os deputados estaduais, beleza. Então, agora, o que é que a gente vai fazer aqui? Ah, mas como é que eu não vou confundir, então, com metáfora? Mas que metáfora, eu já falei. Em geral, nós vamos ter a palavra em sentido figurado. E aqui não tem, é Câmara mesmo, certo? Deputado mesmo. Então, é metonímia mesmo, ok? Letra E. Analise as frases abaixo e assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente as figuras de linguagem presentes em cada uma delas. Chuvinha de água esperneando luz, com gosto de mato, meio baunilha, meio manacá, meio alfazema. Bom, se eu pensasse só nesse pedacinho aqui, ó, chuvinha de água, chuvinha esperneando luz, opa, quem pode espernear é gente. Então aqui eu tenho prosopopeia, eu tenho personificação, beleza, mas eu não tenho prosopopeia ou personificação aqui na primeira parte da resposta. Então, mesmo que você pense nisso aí também, você tem que procurar outra, porque nós já comentamos. Nem sempre eu vou ter apenas uma figura de linguagem no período. Agora, essa chuvinha tem gosto de mato. Chuvinha esperneando luz. Luz, aí a luz. Luz com gosto de mato. Gosto, eu percebo pelo paladar. Mato, né? Aí mato é visão. Ótimo, paladar e visão. Então, eu já estou mexendo com sentidos. Então, eu tenho esperneando luz. Luz eu vou perceber pela visão. O gosto eu vou perceber pelo paladar de mato, né? Que são só os tipos de gostos. Então, eu estou misturando sentidos. E quando eu faço isso, eu tenho sinestesia. Então, eu grifo esses dois e já elimino esses dois itens. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa. Bom, é bem verdade que aqui eu preciso me lembrar de que existe um certo conhecimento também em volta desses versos de Vinícius de Moraes. Quando ele fez esse poema, quando ele falou rosa de Hiroshima, ele estava se referindo à bomba atômica lançada sobre essa cidade japonesa de Hiroshima, assim como também na cidade de Nagasaki. Mas então ele falou ele falou a rosa de Hiroshima porque o formato, a foto, quem já viu, é claro, nos livros de história, nós já estudamos, nós já vimos a foto daquela nuvem que subiu em forma
aos olhos do poeta, aquilo é como se fosse uma rosa, uma flor, mas é lógico, terrível. Então aí ele associou a aparência daquela fumaça com uma rosa e de Hiroshima, então, mas essa rosa era quem? Era a bomba atômica jogada na cidade de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos aqui nada mais, nada menos do que metáfora. Já sabíamos que a resposta era metáfora, porque já eliminamos as duas anteriores, mas era um comentário, porque se alguém entender por que isso é uma metáfora, né? Então, é por isso, porque a aparência da fumaça da explosão, para o poeta, ele viu como uma rosa, mas de Hiroshima, então aí a pessoa já sabe, é a bomba atômica, certo? Então, chamou aquilo de rosa. Mas não é. Então, mudou o sentido da palavra rosa aí. Metáfora. Quando os sons dos violões vão soluçando, sons dos violões soluçando, quem soluça é pessoa, é gente. Então, eu estou personificando esses sons, então eu estou com prosopopeia. Paradoxo é contradição, ali não tem contradição, certo? Casara-se havia 2 semanas, por isso, em casa dos sogros, a família resolveu que ele é que daria cabo do canário. Então, o moço casou e precisavam dar cabo do canário. Mas aí eu tenho que saber o que é isso. Daria cabo. O cabo é o fim. Aqui no caso, então, é a morte. Então, ele teria que matar o canário, certo? Então, ele teria que dar a morte ao canário. Então, dar cabo, suavizou a ideia da morte, certo? Então, fechou na letra D. E vamos a 7. Meu filhinho adora soltar foguete e bombinhas, mas sem excessos. Meu Deus! Primeiro, olha o filhinho. De inho, ele não tem nada, certo? Depois, olha o foguete e a bombinha do filhinho. Mas que mãezinha sem noção essa, né? Mas não, na construção do humor do cartoon, combinam-se as seguintes figuras de linguagem. Está falando uma coisa, mas o que nós estamos vendo é outra. Isso é ironia. Quando fala em bombinha e foguete, você vê, é um bombão, certo? Então, eu tenho uma suavização da ideia. A ideia ali é bem grotesca. Ele está procurando suavizar. Então, eu tenho ironia e eufemismo, ok? Ainda assim, ao se aproximar o momento de totalidade, o convés do navio era um mar de câmeras e tripés, enquanto dezenas de pessoas se preparavam para fotografar e filmar o evento de 4 minutos. Então, nós temos aqui dizendo que o convés do navio era um mar de câmeras e tripés. Então, olha, era um mar de câmeras. Está falando que ele é uma coisa que não é o convés do navio, não é um mar de câmeras e de tripés, mas estava cheio deles. Então, aí o autor associou aquela ideia, né, comparando mentalmente como era o navio, né? Então, é uma comparação mental. Usou essa expressão mar de câmeras não no sentido original. Então, quando eu faço uma mudança, né, de sentido, eu vou além do sentido original da palavra, aí eu tenho a metáfora, certo? Analise as assertivas a seguir sobre figuras de linguagem. Sinestesia, sinestesia, sim, união, estesia, sensações. Pronto, é isso que tem que fazer, grava o sentido da palavra. Sim, é união, estesia, sensação, vai unir sensações. Sensações é o olfato, tato, paladar, visão, audição, é isso, é os sentidos, certo? Então, sinestesia, você associa sempre a sentidos. Aí vamos ver o que vai falar? Transferência de percepções, olha, percepção tem a ver com sentido, né? Da esfera de um sentido para de outro, que resulta em uma fusão de impressões, uma fusão, mistura de impressões sensoriais de grande poder sugestivo. Isso vai sugerindo alguma coisa nova para a gente.
Perfeito, certinho o número 1. Então, se o número 1 está certo, eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui na E e tenho uma aqui na C. Então, já elimino a letra B. Essa aqui tem que ser a letra D, né? E a letra D também estão eliminadas, certo? A letra B e a letra D estão eliminadas. Elipse, lembrei de sujeito elíptico. O que é o sujeito elíptico? É um sujeito oculto. Por que é oculto? Porque ele não aparece na oração. Então se ele não aparece, ele está omitido. Ótimo, está omitido. Então ele foi omitido. Beleza, então elipse é omissão, comecei a gostar, de um termo ou oração que facilmente se pode subentender no contexto. É uma espécie de economia de palavras. Eu estou economizando. Se eu omitir, eu economizei. Então, eu tenho que concordar com essa afirmação. E é facilmente de subentender. Beleza, A2 está perfeita. Então, A1 e A2 na letra A, A1 e A2 na letra E, A1 e A2 na letra C. Então, continuamos com as três. Sileps. Olha, eu sei que não apareceu sileps na nossa teoria, mas eu vou comentar aqui. Vamos ver? Sileps ocorre quando se efetua a concordância. Sileps tem a ver com concordância. Lembra? Concordância verbal, certo? Então, concordância nominal, beleza. Então, tem a ver com concordância. Mas a concordância não é feita com os termos expressos, quer dizer, com a palavra que está na frase, mas com a ideia a eles associada na mente do produtor do texto. Então, você pode, por causa disso aí, você pode chamar silepse de concordância ideológica. Concordância ideológica. Então, é um resumo disso que está dito aqui. Porque aqui diz que a concordância não é feita com os termos que aparecem escritos na oração, mas com a ideia que eles trazem. Então, é uma concordância ideológica. Por exemplo, se eu falar assim, o povo, muitas vezes eles ainda costumam colocar aqui um termo intercalado, naquele espetáculo a céu aberto, vou colocar grande, porque às vezes engana por causa disso, porque o povo vai ser o sujeito. E você vê que o sujeito aqui está no singular. Mas aí eu intercalei, mesmo que eu não intercalasse, isso pode acontecer, mas quando há termo intercalado, distanciando o sujeito do seu verbo, de repente você vai normalmente coloca o verbo, quer ver? O povo naquele espetáculo a céu aberto aplaudiram incessantemente o artista. Então, aí o que aconteceu? Eu tenho um verbo utilizado no plural, enquanto o povo é singular. Por que eu fiz isso? Porque povo me passa a ideia de muito, de plural, me passa a ideia de plural. Então, eu concordei foi com a ideia e não com a palavra que está na frase. O correto mesmo aqui, a concordância gramatical mesmo aqui, tem que ser o povo naquele espetáculo a céu aberto aplaudiu incessantemente o artista, certo? Aplaudiu. E eu coloquei aplaudiram, concordando com a ideia que o povo me passou. Isso é sileps, ok? Então, o que disse aqui está certinho. Então, o 3 continua, então a letra A já sai, o 3 está aqui e o 3 está aqui. É ou seu é. Vamos lá. Polissíndrito. Olha, mesmo que polissíndrito não tenha aparecido também lá na teoria, vamos ficar espertos? Nós já aprendemos lá nas orações coordenadas que síndeto é o conectivo, ou seja, uma conjunção é um síndeto, perfeito? E poli, lembra das polissílabas? Aqui tem muitas sílabas, né? 4 ou mais. Então, poli está associado a muitos, certo? A muito. Então, muita conjunção. O que quer dizer isso? Vamos ver? É a repetição intencional do conectivo coordenativo, geralmente a conjunção e. Olha, repetição, se repetiu, tem muito. E a conjunção, você está vendo que está indo no caminho certo? É particularmente eficaz para sugerir movimentos contínuos ou séries de ações que se sucedem rapidamente. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, a gente pode falar assim, olha, a criança grita.
e chora. E esperneia e rola no chão. A criança que está precisando de um corretivo. Então, veja bem, a criança grita e chora, esperneia e rola. Esse rola está meio enrolado, não tá? Vamos consertar? E rola no chão. Observa que o conectivo, a conjunção aditiva e apareceu 3 vezes nesse período. E não precisaria, bastava eu dizer a criança grita, chora, esperneia e rola no chão. Até que essa última vírgula não precisa, né? Porque não tem mais i ali, certo? Então, o que acontece? Eu usei muita conjunção, muito síndeto, muito então polissíndeto, certo? E foi intencional, foi. Por quê? Porque eu quero sugerir movimentos contínuos ou séries de ações que sucedem rapidamente, dando ênfase àquilo que a criança está fazendo, ok? Então, o número 4, o item 4, também está perfeitamente correto. Ele tem que entrar na resposta, por isso, letra E. Na questão 10, nós temos para começá-la uma fala de um autor. Vamos ver. As figuras de linguagem, também chamadas figuras de estilo perfeito, são recursos utilizados por escritores e falantes a fim de dar à linguagem maior expressividade de maneira não convencional. Perfeito. Associe as colunas relacionando corretamente a figura de linguagem à frase que a exemplifica, considerando a linguagem conotativa. Então, vamos lá. Trabalhava tal qual um escravo, nunca cansava. Olha, trabalhava como um escravo, igual um escravo, tal qual, que nem, feito um escravo. Eu estou fazendo uma comparação entre essa pessoa e um escravo para dizer que ela trabalhava muito, certo? Então, comparação é número 3. Se eu tiver certeza da primeira, se eu tiver certeza da primeira, eu tenho o quê? Certeza da resposta. Ai, quase que eu falo besteira. Então, vamos lá para a segunda. Por quê? Porque às vezes você não saberia a primeira, então às vezes a segunda já vai te dirigindo melhor. O tempo passou na janela e só Carolina não viu. O tempo passou na janela. Bom, o tempo passar na janela parecendo que é algo físico, né? Então, eu acho que eu estou fazendo um rosto aqui. Eu estou fazendo uma prosopopeia, um animismo ou uma personificação, que é o que nós temos. Infelizmente, acrescentei em quilos depois da viagem. Meu Deus, acrescentei em quilos. O que eu quero dizer com acrescentei em quilos? Eu viajei e acrescentei em quilos. Que triste, eu engordei. Então, mas acrescentar em quilos, até que eu cheguei à ideia de engordar, ficou menos grotesca essa ideia. Então, eu suavizei. Foi uma boa palavra, certo? A velhice deve ser respeitada por todas. Olha, é claro que você está percebendo que a gente não respeita, não é a velhice, e sim os velhos, as pessoas velhas, certo? E velhice é um substantivo abstrato. Agora, os velhos, no caso aqui, é concreto porque representa a pessoa, um substantivo aqui no caso. Então, está representando a pessoa, então é concreto. Então, aqui eu só mudei de nome, foi só mudança de nome, ou seja, é uma metonímia. Eu utilizei o abstrato em lugar do concreto. Em vez de dizer os velhos devem ser respeitados, eu coloquei a velhice, porque existe uma relação, se é velho tem velhice, ok? Cada alma é uma escada para Deus. Olha, alma não é uma escada, mas está falando que é. Então quer dizer que está dando uma nova significação para a palavra escada, mas é para chegar a Deus, certo? Então eu tenho aqui uma palavra usada fora do seu sentido original, isso é metáfora.
fechou aqui, ó. 35124, 35124, como já prevíamos desde o primeiro parêntese. Na 11, nós vamos analisar 4 períodos e depois nós vamos encontrar a figura de linguagem correspondente aos 4. Eu nasci... Opa, já ia cantando. Assim, os cantores aí vão perder o emprego. Então, vou só falar para que cada um mantenha no seu trabalho, certo? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Bom, é lógico que não tem como eu ter nascido há 10 mil anos atrás. Isso é um exagero, né? Opa, eu falei exagero? Sim, exagerado falar que nasceu há 10 mil anos atrás. Ah, bom, se tem exagero, eu tenho também hipérbole. Tudo bem, mas até então, uma pessoa mais dada ao estudo do português, dessa língua portuguesa, que é uma beleza, poderia falar assim, professora, eu já aprendi que quando eu uso no sentido de tempo passado, então, quer dizer, há 10 mil anos, já ficou para trás. Então, eu não teria que usar o atrás. Então, esse e esse atrás me faz pensar em repetição de ideias, me faz pensar em pleonasmo. Então, se o exagero me leva à hipérbole, mas o e atrás me leva ao pleonasmo, aí como é que eu faço? Aqui tem hipérbole, tem pleonasmo, tem hipérbole, tem pleonasmo. Então, com certeza, eu tenho 2 figuras de linguagem aqui, então eu tenho que ir seguindo para eu perceber em qual alternativa nós vamos ter a resposta, porque tanto eu percebo um pleonasmo aqui, como eu percebo também uma hipérbole, ok? Então, vamos que vamos. Hoje teremos uma live ao vivo. Café matinal da manhã. Hemorragia de sangue. Live ao vivo. Já viu live que não fosse ao vivo? Live é sinônimo em português de ao vivo. Porque live é vida, é viver. Então, live é ao vivo, não tem outro jeito. Então, o que está acontecendo aqui? Repetiu ideias. Então, isso é indiscutivelmente um pleonasmo, certo? É um pleonasmo. Agora, a pessoa poderia dizer também, mas aqui, olha, eu vou assistir a um espetáculo ao vivo. Então, poderia ter usado uma palavra portuguesa, usar uma palavra estrangeira. É um estrangeirismo isso aqui. É um estrangeirismo, sim, mas não tem estrangeirismo a segunda opção. E ainda, live ao vivo, a gente vê que está forçando a ideia de repetição de ideias. Então, é pleonasmo. Então, aqui, ó, a primeira, então, a banca analisou só a hipérbole, agora analisou o pleonasmo, porque as outras já não dão certo aqui mais, tá vendo? Vou comemorar meu aniversário em um pub em São Paulo. Ai, meu Deus, tem gente que despreza o português e fica usando palavras estrangeiras. Eu disse estrangeiras? Disse. Então estrangeirismo é estrangeirismo. Por quê? Bastava falar que era um estabelecimento comercial, em um bar, um estabelecimento comercial em São Paulo, que eu vou comemorar o meu aniversário, ok? Estabelecimento comercial. Mas não, para ficar mais chique, fala tudo. Eu nem sabia o que era isso, nem ia ao seu aniversário, porque eu não sabia. Bom, então, é estrangeirismo, certo? E quando vou conhecer o gato do seu irmão? Eu tenho um gatinho. Não, ele é um gato. Sim. Eu pensei no felino, mas aí você me esclareceu que é porque ele é lindo, maravilhoso, certo? Eu quero conhecer seu irmão. Então, eu pude observar aqui 2 sentidos diferentes. Isso é ambi. Ambi é 2. Então, ambiguidade, duplo sentido. Posso fazer 2 interpretações e a letra C é a certa. Analise o contexto da oração. Nos hospitais, a rotina dos médicos consiste em enfrentar vida ou morte e observar alegrias e tristezas. Ai, meu Deus, ainda mais numa época dessa de pandemia, né? Até o coração da gente fica mais apertado. Mas o que eu tenho aqui? Vida, morte. Antônimos não são? Contrários, né? Alegrias, tristezas. Antônimos, contrários. E as 2 coisas podem conviver, né? Lógico,
nos hospitais. Então, eu tenho duas palavras contrárias, e se houvesse aqui na resposta paradoxo também, você poderia falar, Lutz, e aí? O que eu marcaria? Poderia ser paradoxo? Não é paradoxo, é apenas uma antítese, porque uma não exclui a outra, uma não fica ilógica junto com a outra, porque as duas, os médicos enfrentam as duas dia a dia, vida, morte, alegrias e tristezas, certo? Então, não contradiz, é apenas antítese, ok? Então, beleza? Por hoje é só, e guarde sempre esse pensamento. Esta é a regra de ouro do candidato. Não defina prazos, estabeleça um objetivo e tenha a persistência necessária para alcançá-lo. William Douglas, o guru dos concursos, ok? Então, fiquem com Deus.